sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero falar nesse vídeo a respeito de algumas características de relação de dominância entre genes alelos, tá? Eu só quero recordar alguma coisa que os genes eles trabalham em dupla, né? São alelos, são dois fatores para causar uma característica. A questão é que com o tempo pode-se perceber que existem mais de um tipo de relação entre dois genes da mesma característica. Por exemplo, o que nós mais utilizamos no dia a dia é trabalhar com a dominância completa, onde você tem uma característica dominante e uma característica recessiva, tá? E aí, nessa característica recessiva, geralmente é o quê? É aquilo que a gente representa com a letra minúscula, que é o gene que foi uma mutação do gene original, né? Então essas mutações elas vão acontecendo no decorrer dos tempos e vão originando novas características que podem ser recessivas ou podem ser dominantes. Isso é um caso a ser comentado até num outro vídeo a respeito dessa origem desses tipos. Bom, enfim, o que eu quero comentar com vocês é que além daquela tradicional dominância completa, que é aquela que você tem um recessivo e um dominante, então você tem geralmente 3 genótipos e 2 fenótipos apenas, né? Para outras formas, né? Por exemplo, a dominância incompleta, a codominância, né? E também eu quero comentar alguma coisa sobre genes letais, etc., né? Alguma coisa assim, só para a gente poder situar um pouquinho esses casos, tá bom? Então vamos ver. Então, vamos lá. Esses são os exemplos que eu tenho para dar para vocês. Então, começando pelo mais simples, né, e o mais usado, que é a dominância completa, onde os indivíduos heterozigóticos apresentam o mesmo fenótipo de um dos homozigotos, né? Então, a gente usa muito o exemplo desse aqui, que é o albino. O albinismo é uma herança que tem a ausência de pigmentação. É causada por um gene mutante recessivo. Essa criancinha tem albinismo, reparem bem. Ok, essa ausência de albinismo, ela é uma condição mais rara. Por quê? Porque o padrão normal é dominante. Então, é azão-azão ou azão-azinho. Então, nesse caso, esse tipo de herança dá à pessoa a condição de pele normal, com pigmentação de melanina. Ou seja, o albinismo é causada pela presença de 2 genes recessivos, azinho e azinho. Então isso é o que a gente costuma dizer que é o convencional, né? Que é a gente achar uma herança recessiva, é muito mais fácil, ok? Então, agora, existem heranças que são dominantes, né? Nem toda característica estudada ela é recessiva, muitas são dominantes. Mas enfim, o que eu quero que você perceba é a relação entre o normal e o albino no caso, né, dessa dominância completa. Então você tem 3 genótipos, mas apenas 2 fenótipos. Esse caso é o caso de dominância incompleta, ou seja, como a palavra diz, ela não se completa na formação dos fenótipos. E o exemplo que é muito utilizado por aí é o das flores, seja da flor maravilha ou dessa, que é a flor boca de leão. Nesse caso, você tem 3 cores diferentes, uma avermelhada, uma branca e uma rosada. Reparem na foto e vamos entender o que aconteceu. Como há uma dominância incompleta, eu posso muito bem usar letras diferentes para denominar cada parzinho. Então aqui eu tenho vermelha e branca, V de vermelha, B de branca, tudo maiúsculo porque não importa. Não existe uma dominância completa, portanto eu não preciso sinalizar o recessivo com letra minúscula.
tampouco eu preciso usar letras iguais, eu posso usar letras diferentes. Tá legal? Então aí o que vai acontecer? Vão se formar dois gametas diferentes e quando esses gametas se unirem, formarão uma flor heterozigota, que é rosa, né? Então existe uma terceira característica, uma terceira cor. Quando aparece uma terceira cor, aí você fala que é dominância incompleta, ou seja, 3 fenótipos e 3 genótipos. Aqui eu estou falando de codominância. Os indivíduos heterozigóticos, né, misturados, apresentam ambos os fenótipos dos homozigóticos. É o que está marcado aqui embaixo. Mas o que quer dizer esse MN? MN é um sistema, né, de grupos sanguíneos. São proteínas complexas do sangue e que são divididas em 3 grupos. O indivíduo que é M, o indivíduo que é N e o indivíduo que é os dois, MN. Tá? Então são denominados por 2 alelos de um gene, que são representados pela sigla AG, aglutinogênio. Então repara como é que eu represento aqui. Ó. Pelo primeiro caso eu tenho o MM, né? Esse vai ter o aglutinogênio M. Esse segundo caso, ele vai ser N e N, portanto ele vai ter o aglutinogênio N. E no último caso, que já estava marcado, eu tenho o quê? A mistura dos dois. Na mistura dos dois, o indivíduo vai ser M e N, ou seja, ele vai ser os dois. Então aí é uma codominância. Não há uma dominância entre os dois quando eles estão juntos. Portanto, codominância nesse caso, tá? Esse é um caso de pleiotropia. Vem do grego a palavra pleios, que quer dizer mais. Ou seja, um único tipo de gene, um único alelo, causa mais de uma característica. E quando isso acontece, a gente costuma chamar de síndrome, por exemplo. E eu quero exemplificar com a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma síndrome muito mais comum do que a gente imagina. É que ela não aparece geralmente com todas as características bem visíveis. São muito disfarçadas essas características. Então, o que apresenta essa pessoa com essa síndrome? A aracnodactilia. Aracno de aracnídeo, ou seja, os dedos das mãos têm um formato de alongado, muito esticado e fino, né? E aí o pessoal compara com pata de aranha, por isso que apareceu esse nome. Anomalias ósseas, né? Como aparece, por exemplo, a proeminência do peito ou a depressão do peito, né? Isso aí é um problema de osso e cartilagem. Isso apresenta uma situação que acaba dificultando o funcionamento dos pulmões e o funcionamento do coração. Por isso também dá problema no coração e dá problema nos pulmões. Defeito nos olhos, né? Articulações muito flexíveis, né? E membros superiores muito longos, né? Geralmente finos e longos. Isso é mais fácil de se observar, tá bom? Então isso aí é uma pleiotropia, ou seja, uma única pessoa pode ter todos esses efeitos causados por um único gene, o que dá a impressão que são causados por vários, mas não é não, é uma apenas, tá? E aqui os alelos letais, letal é que mata, né? Eles causam a morte dos portadores. Em certos casos basta um alelo, um gene e já o indivíduo morre. Em outros, a letalidade só ocorre em homozigotos, né? É o caso, por exemplo, de uma característica dominante, né? Que é uma característica mutante na espécie humana chamada de condroplasia. A condroplasia é um nanismo causado por um gene mutante denominado D.
esse gene mutante ele aparece em heterozigose, e aí a pessoa é acondroplásico, é anão. Uma pessoa desinho é normal, e uma pessoa desão não é encontrada por aí. Então, quando se localizou o gene que causa esse fenômeno, não encontraram nenhum indivíduo desão. Se não encontraram, logo deduziram que esse indivíduo com esse genótipo morre na fase embrionária. Portanto, um gene letal. Deu para entender? Ok.